Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, hoje tivemos grandes novidades envolvendo saída de jogador, que está praticamente confirmado. O jogador deverá voltar para o Oriente Médio. Vamos falar também aqui da situação do PH na seleção brasileira. Está confirmado lá quem será o lateral direito. Você vai entender o que está acontecendo com o jogador. Vamos falar de reforços, a busca do Vasco, prioridades aí no mercado. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado sempre a galera que continua acompanhando aí nossos vídeos diariamente aqui no canal. Antes de começar aí para falar das notícias do Vasco, uma situação bem interessante aí para os jogadores do Vasco, familiares e amigos, né? Quiserem ganhar uma grana bem pesada aí apostando nesses jogadores, porque hoje o STJD liberou tudo, né, meu amigo? Se o jogador aposta que vai levar cartão amarelo e não é punido, não acontece nada, então a partir de hoje qualquer um jogador pode apostar, né? Pode apostar em si mesmo, apostar em quem quer que ele seja, né? Porque infelizmente é isso que acontece aqui no futebol brasileiro, né? E certamente aí para os jogadores do Vasco, apostem que vocês vão levar amarelo, que vocês vão fazer gol, que o Vasco vai ganhar, que o Vasco vai perder, porque hoje está tudo liberado, né, meu amigo? No Brasil, essa grande palhaçada que a cor da camisa que você veste faz total diferença, né? Se o cara, esse bandido, que não foi punido pela CBF, pelo STJD, não vestisse uma camisa diferente, ele estaria punido do futebol. Não seria mais jogador de futebol, né? Assim como aconteceu com o Igor Catatal, né? Quem não se lembra, né? Pois é, infelizmente é isso aí que está acontecendo no Brasil e hoje está ali tudo liberado, né, meu amigo? Liberaram até a maconha, por que não vamos liberar agora para jogador poder apostar em si mesmo, tomar quantos cartões amarelos quiser no jogo e fazer aquela fezinha, ganhar aquele dinheirão, né, meu amigo? Porque é isso que está acontecendo hoje. O futebol está apodrecendo aqui no futebol brasileiro, né, cara? Absurdo, né? Absurdo, ridículo. Ridículo. Tá certo a Leila Pereira em tentar isolar esses vermes malditos lá da mulambada. Bom, dito isso, vamos falar das notícias do Vasco, que é o que interessa, né, cara? O Vasco aí tem o jogador Paulo Henrique convocado na seleção brasileira, jogador que foi muito importante na última data FIFA, jogou muito bem diante de Coreia e principalmente Japão, onde ele foi titular e fez gol. Porém, o GE. Globo trouxe uma informação extremamente importante que o Carlo Ancelotti vai improvisar o Éder Militão como lateral direito no jogo de sábado diante do Senegal e que o Paulo Henrique possivelmente não terá nenhuma oportunidade nesse jogo, dificilmente poderá entrar em campo, já que o outro jogador que foi testado como titular foi o Wesley. Claramente o Militão deverá ser o titular e o Wesley deverá ser a opção no segundo tempo aí para a lateral direita, assim o Paulo Henrique não ganhando minutos, principalmente nesse primeiro confronto, nesse primeiro amistoso diante do Senegal. Talvez contra a Tunísia, pode ser que o Paulo Henrique ganhe alguns minutos finais ali, porque eu entendo que o Ancelotti trata o Wesley como o lateral principal, que é um erro na minha opinião, mas infelizmente ele vai optar por improvisar o Éder Militão na lateral direita e o Paulo Henrique, que já não vinha bem no Vasco, não vai ter oportunidades aí na seleção brasileira, pelo menos nesse primeiro jogo. Ao que tudo indica, isso deverá acontecer, a menos que aconteça algo fora da curva, né? Militão e Wesley se contundem. Aí claramente o PH vai entrar em campo, ou um ou outro foi expulso, ou os dois forem expulsos, algo fora do normal, né? Para o Paulo Henrique poder entrar em campo nesse jogo diante do Senegal, e a menos que ele desencante, faça aí uns treinamentos absurdos e o Ancelotti entenda que o jogador tenha condições de jogar pelo menos no segundo tempo. Mas aparentemente as notícias que temos é que o jogador sequer deverá entrar em campo no amistoso diante do Senegal. Comentem o que você acha dessa situação do PH. Se Coutinho, Ryan e Léo Jardim tivessem sido convocados, a mesma coisa iria acontecer com eles, né? Porque a gente sabe muito bem que seleção brasileira não é para amador, assim como o futebol brasileiro, né? Sempre tem aqueles queridinhos ali. E, na minha opinião, é um absurdo você improvisar um zagueiro, sendo que tem laterais direitos disponíveis aí para você utilizar, né? Como que você quer ir para uma Copa do Mundo, tentar levar um jogador para a posição para lateral direita, se você não testa o cara nos jogos mais difíceis aí, como por exemplo esse jogo contra o Senegal, né? Já testou bem o Paulo Henrique contra o Japão, que o Japão, na minha opinião, é muito superior ao Senegal, por mais que o Senegal tenha muitos jogadores na Europa, mas o Japão hoje, na minha opinião, é uma seleção acima do Senegal, e o Paulo Henrique foi bem. Por que ele não poderia jogar nesse jogo, né? Infelizmente, é isso que vem acontecendo lá e o jogador não terá oportunidades aí, principalmente nesse primeiro jogo contra o Senegal.
Bom, e falando do mercado agora, mais cedo a gente até falou de jogadores que deverão deixar o Vasco aí na janela de transferências, né? Assim que acabar esse ano de 2025, jogadores que têm fim de contrato, jogadores que estão com um contrato um pouco mais longo, que podem ser emprestados, ou até mesmo aqueles que podem renovar o contrato, mas até agora não renovaram, como é o caso do Pumita Rodrigues, podem deixar o clube, né? Se você não viu o que a gente falou mais cedo, acompanha um trechinho aí do que a gente falou sobre esses jogadores, a situação desses atletas. A situação é a seguinte: a diretoria do Vasco já trabalha para a reformulação do elenco em 2026. O zagueiro Maurício Lemos, que tem contrato até o fim desse ano, o meio-campista Paulinho e Jean Davi deverão ser os primeiros a deixar o Vasco ainda nesse ano de 2025. Mesmo com um contrato até 2026, o Jean Davi deverá rescindir o seu acordo aí, o seu negócio com o Vasco amigavelmente, e deverá deixar o clube também no fim desse ano. Situação do Paulinho, a situação aí bem triste, né, cara? Um jogador que chegou a ser titular incontestável do Vasco lá em 2023, teve uma gravíssima lesão que meio que acabou com a carreira do jogador no início do ano passado, no Campeonato Carioca, velho. Olha só, nem valia nada o jogo e o cara acabou se lesionando, perdendo a temporada inteira e perdendo aí a oportunidade de retomar uma condição de ser um bom jogador para o Vasco, né, cara? O jogador não ganhou minutos com o Fernando Diniz, ganhou muito pouco tempo, né, cara? Sequer vinha sendo relacionado nos últimos jogos do Vasco e a tendência é que ele saia do clube, o contrato dele se encerra no fim desse ano, o Vasco não vai renovar, né? O Paulinho vai deixar o Vasco e o que a gente pode fazer é torcer pelo atleta, né, cara? Que ele não indo para nenhum rival do Vasco, tá de boa, mas mesmo assim a gente tem que torcer bastante por esse jogador, que é um jogador que está saindo do clube, não por ele estar jogando mal, né, digamos assim, mas por uma lesão, né, cara, devido a uma gravíssima lesão que interrompeu boa parte da carreira do jogador aí. O jogador perdeu praticamente 2 anos, o ano passado, um ano de recuperação, e esse ano, onde o jogador não conseguiu retomar o bom futebol e não conseguiu ter espaço no time do Vasco, né? Certamente aí o jogador deverá buscar um espaço, um time onde ele vai poder jogar mais, para tentar se recuperar mais, né? Para ter mais confiança, já que é uma gravíssima lesão, né? A lesão de LCA não é lesão simples, e ainda o Jair teve 2, meu amigo, né? Complicado, né? Vamos ver, vamos torcer bastante pela carreira do Paulinho. Já o Maurício Lemos, jogador que sequer vinha sendo relacionado desde a metade desse ano, não faz sentido nenhum. Esse cara ainda está treinando no Vasco, né? Já era para o Vasco ter rescindido o contrato dele lá no meio do ano, para o jogador pelo menos ainda tentar buscar um outro clube. O Vasco acabou ficando com esse jogador no elenco, recebendo sem jogar. Anteriormente no Vasco era jogando sem receber. Hoje é jogador que recebe sem jogar. Impressionante, né? Esperamos que esse tipo de erro não aconteça mais no clube. A mesma coisa o Jean Davi, que com certeza não deve ter um salário tão baixo assim, já que ele veio prestigiado do México, né? Com certeza deve ser jogadores, esses 3 jogadores têm altíssimos salários, né? Paulinho, Maurício Lemos e também Jean Davi, somados facilmente deve bater na casa de 1,5 milhão de salários, cara. Eu acho que facilmente, viu? Eu acho que facilmente deve chegar perto de 1,5 milhão esses 3 jogadores que sequer entram em campo aí com a camisa do Vasco. Outras situações: Lucas Oliveira, um jogador que tem um contrato até o fim do ano que vem com o Vasco. Esse jogador deverá ser emprestado para algum outro clube. O Vasco, no meio desse ano, tentou o empréstimo do atleta junto ao Sport, porém, o jogador não quis deixar o Vasco, quis continuar no clube. Na oportunidade, ele não deu preferência para se transferir para o Sport. Outra situação, Benjamin Garré, a gente até falou sobre ele ontem. Um jogador aí que não joga há muito tempo, ganhou apenas 10 minutos aí nos últimos 3 meses com o técnico Fernando Diniz. Certamente foi um tiro no pé, onde o Vasco investiu 15 milhões de reais, segundo o Globoesporte.com, nessa contratação para tirar o jogador do Krylia Sovetov. O jogador não joga. É um jogador fraquíssimo, né, para falar a verdade. É um jogador que só cisca. Ele não tem força física, ele não tem tanta técnica assim. Ele só cisca, literalmente. Eu acho que é a única característica dele. Se pode falar que isso é uma característica. Ele não consegue fazer nada quando entra em campo, né? Deveria ter saído do Vasco, assim como o Lloyd Augusto saiu prestado para o futebol da Turquia. Infelizmente, muitos erros dessa diretoria, né, cara? Quando você para analisar, pô, acertamos bastante nessa última janela, só que tivemos muitos erros, cara. O Vasco teve 2 janelas de erro, quase 99% de erro, né? Porque acertou no Coutinho e no Moreira e só. De resto, cara, pouquíssimas coisas mesmo. Dá para você tirar ali, o Tietê vem sendo utilizado, mas já é bem criticado pelo torcedor. Tem outras situações de jogadores que vira e mexe, não conseguem jogar. E além daqueles que também já vieram e já saíram do clube, certamente aí muitos erros, e o Benjamin Garré é um erro clássico dessa diretoria do Vasco nessa contratação, né? E também tem a situação aí do Estrela, o jogador pode ser emprestado também,
já que ele sequer vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, e dias atrás, ele foi até mesmo rebaixado, digamos assim, para as categorias de base. Novamente voltou a jogar no sub-20 do Vasco, jogador que já estava nos profissionais, já estava meio que até tentando se consolidar, teve uma lesão, infelizmente, essa lesão atrapalhou muito o jogador, ele não voltou bem, digamos assim, né, porque ele não vem sendo utilizado pelo Diniz, o Diniz entende que o jogador não está bem para jogar e acabou voltando o jogador para o sub-20, né, ele deverá ser emprestado para pegar mais casca na próxima temporada. Além dessas situações aí, tem a situação do Pumita Rodrigues. O jogador ainda não renovou seu contrato com o Vasco e pode deixar o clube de graça em dezembro. É uma situação muito complicada do Pumita, já que é um jogador que tem mercado e quer jogar a próxima Copa do Mundo. E no Vasco ele é reserva, né? Claramente aí é um jogador que não tem como ganhar titularidade, tanto pela direita, sua posição, tem o Paulo Henrique por ali, e também na esquerda, onde ele quebrou o galho, o Piton é o titular da posição. Certamente aí o Pumita Rodrigues deve estar vivendo um grande dilema, se renova ou não seu contrato com o Vasco. Aparentemente, é a ideia do jogador renovar. Há informações que ele gosta bastante do Vasco, quer continuar no clube e não gostaria de deixar o Vasco. Porém, o seu staff quer que ele tenha mais minutos na próxima temporada. Só que tem um monstro atuando pela lateral direita, que é o PH, jogador de seleção brasileira. E na lateral esquerda, o Pumita também não tem condições, porque o Piton é o titular da posição e não tem como você trocar um lateral esquerdo para colocar um lateral direito improvisado no time titular. Não faz sentido, por mais que o Pumita tenha jogado bem quando foi requisitado para atuar naquela função, só que o Piton é um jogador da posição, cara, não dá para tirar ele, né? E claramente o Pumita hoje é um jogador reserva no Vasco, tem um salário titular, segundo as informações de várias fontes, é um salário alto, não é um salário baixo, porque quem trouxe ele foi a 77 Partners, que pagava milhões e milhões a jogadores, tanto que você vê salários astronômicos aí no Vasco. O Vasco até então tem uma das maiores folhas salariais do brasileiro e não tem futebol de time que luta por Libertadores, de time que briga por título, né? O futebol do Vasco hoje é no máximo ali a Sul-Americana, tanto que a gente está vendo isso refletindo dentro do Brasileirão. E claramente aí a folha salarial do Vasco é exuberante devido às maluquices feitas pela 67 Partners, contratações erradas feitas por essa diretoria do Pedrinho, né? E vamos ver o que vai acontecer com essa situação do Pumita Rodrigues. Me preocupa, gosto do jogador, acho que é interessante ele continuar no clube, é um jogador interessantíssimo para compor elenco, só que ele quer jogar a próxima Copa e não sabemos se ele, mesmo sendo reserva, ele vai continuar ainda sendo convocado, né? Vai que aparece um outro lateral direito voando no futebol uruguaio do nada, né? O Bielsa vai dar preferência para esse atleta, claramente o Pumita vai ficar de fora. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Pumita. Também, além dessas situações que são mais concretas, temos outras hipotéticas situações que deverão possivelmente acontecer também, né? Que é a saída do lateral esquerdo Riquelme, que segue no elenco do Vasco, né? O jogador sequer vem entrando em campo, sequer é relacionado, se não me engano, jogou 1 ou 2 jogos nessa temporada. E também o Matheus Cocão, um jogador que o Vasco pretende negociar se pintar uma proposta. Sempre gosto de lembrar que o Vasco recusou uma proposta de cerca de 17 ou 19 milhões de reais, não vou me recordar aqui o valor concreto, no fim do ano passado, por entender que o jogador valeria 25 milhões de reais. Hoje o Cocão não vale nem 3 milhões de reais, cara, nem 5 milhões de reais. E com certeza a diretoria deu um tiro no pé, continuando com o jogador sequer vem entrando em campo, quando entra joga 5 minutos, 3 minutos ali finais, para meio que tentar fechar a casinha para o Vasco não ser goleado, só para isso que ele entra em campo, e mesmo assim entra mal, né? Com certeza é um jogador que eu negociaria por qualquer quantia, cara, se pintar um time aí, 5 milhões no Cocão, leva. E como a gente falou aí do Paulinho, tivemos atualização hoje à tarde sobre a situação do jogador, cara. O jogador, ao fim dessa temporada, vai deixar o Vasco, segundo a Itatiaia Sport. O atleta não será mais jogador do Vasco, tem contrato até o fim desse ano, sem atuar há 2 meses. O volante não conquistou espaço com o Diniz e claramente não terá o seu contrato renovado. Nos últimos dias, segundo as informações, o jogador recebeu sondagens de clubes do Oriente Médio para deixar o Vasco aí. Claramente ele vai ficar fora. Claramente aí o jogador dando um adeus ao clube. Paulinho, que infelizmente teve essa grave lesão, como a gente falou, né? Infelizmente chegou ao fim a passagem do jogador, vai viver os seus últimos momentos aí. Acho pouco provável que ele vai entrar em campo, já que é uma reta final importante para o Vasco no Brasileirão. E ainda vamos ter um mata-mata importante na Copa do Brasil, a semifinal contra o Fluminense. Eu entendo que o Paulinho não vai entrar em nenhum jogo do Vasco nesse restante de temporada, né? Melancólica a saída do jogador, né? E, infelizmente, a lesão acabou com a carreira do atleta. Também o Vasco segue esperançoso quanto ao retorno do Adson, né? Outro jogador que teve uma lesão grave, né? Quebrou 2 vezes a perna, né? Tanto no ano passado e nesse ano. O jogador deverá voltar no ano que vem, no início do ano que vem. Ele já está realizando atividades no CT do Vasco
e segundo as informações do Globoesporte.com, o jogador está clinicamente muito bem e está sendo bem avaliado pelo departamento médico do Vasco. O contrato do atleta vai até dezembro de 2028 e o Vasco tem uma grande expectativa quanto ao retorno desse atleta que teve essa grande infelicidade também nessa temporada, né? Um jogador que poderia ser importante, uma posição muito escassa no elenco do Vasco, né? Por mais que o Vasco conseguiu trazer bem o Andrés Gomes e tem um Ryan que atua também por ali, mas o Adson eu ainda acho que seria um jogador útil se ele não tivesse quebrado a perna nesse ano, né? Ele poderia ter tentado retomar uma boa condição para ajudar o Vasco. É uma lesão, uma fratura, um pouco diferente de uma LCA, como foi o caso do Paulinho, né? O joelho acaba com a confiança do jogador, né? Uma fratura, você ali coloca o osso no lugar, tenta ali fazer aquele processo, né, cara, de engessamento para que o osso se recupere, o jogador passa a ter mais forças. Assim que se recuperar, o jogador pode voltar a jogar normalmente, né? Sem aquela preocupação de passar por um procedimento cirúrgico mais grave, como é uma LCA, uma lesão de joelho aí, né? Como passou tanto o Paulinho e 2 vezes o Jair, né, cara? Eu até imagino que esteja passando na cabeça do Jair nesse momento. Mas, com certeza, o Adson é um jogador que pode ser útil. Se ele não voltar bem, até falei mais cedo, o jogador tem que ser emprestado, na minha opinião, para ele pegar confiança, sendo emprestado para um clube menor na Série A do Campeonato Brasileiro. O ano que vem vamos ter vários clubes aí de menor investimento subindo para a Série A, pode ser interessante emprestar o Adson e também outros jogadores aí que podem deixar o Vasco, caso o Adson não jogue nada, né? E se o Adson jogar bem, é melhor, claro, deixar ele lá no Vasco. Quanto às chegadas, o Globoesporte.com trouxe a informação aí nos últimos dias que o Vasco pretende contratar alguns jogadores e o Edmar Lopes já está buscando nomes no mercado. E a grande prioridade do Vasco hoje é trazer um camisa 8, um meia aí de marcação, mas que também sabe sair para o jogo, né? Uma posição muito carente no elenco vascaíno, principalmente no time titular, já que nos últimos jogos o Tietê vem sendo muito criticado pelo torcedor vascaíno e dificilmente vai conseguir aí voltar ao time titular do Vasco. Possivelmente Hugo Moura e Cauã Barros retomarão aí a condição de serem os 2 volantes titulares do Vasco. E a tendência é que o Diniz continue utilizando esses atletas aí, principalmente nos jogos fora de casa. Logicamente, a diretoria do Vasco já detectou esse erro aí no elenco e vai tentar buscar esse nome no mercado, né? O único nome que foi especulado foi o do Lema, só que isso já tem alguns dias. Não tivemos atualizações. Edmar Lopes, as informações que temos é que está trabalhando bastante para o planejamento de 2026, já que, como todo mundo sabe, em janeiro já começa o Campeonato Brasileiro novamente. E o Vasco tem que correr contra o tempo para agilizar e já iniciar negociações aí para reforçar o elenco. Além dessa busca por um camisa 8, que hoje é uma prioridade, o Vasco também trata como prioridade a busca por mais um atacante. Não sabemos ainda se é o certo, se é um jogador para jogar como 9, se ele atua como jogador de lado de campo. E até agora depende muito também da saída do Ryan, né? Se o Ryan for vendido, certamente o Vasco vai ir mais intenso no mercado para buscar esse camisa 9 aí titular, já que o Verratti hoje é reserva do Vasco. E também temos aí a busca por um zagueiro reserva. Segundo as informações, o Vasco pretende melhorar o sistema defensivo, tanto também no banco de reservas e possivelmente, como a gente falou, de jogadores que devem deixar o Vasco. Maurício Lemos, Lucas Oliveira e quem sabe até mesmo Lucas Freitas podem deixar o Vasco vai ter que se ver aí na condição de ter que buscar alguns jogadores aí para o setor defensivo para compor o nosso elenco, né? Essas são as 3 prioridades aí atualmente dessa diretoria do Vasco para buscar no mercado. A gente sabe que o elenco tem que ser muito melhor qualificado, o banco do Vasco praticamente não existe e o Diniz com certeza vai ser peça fundamental juntamente com a Edmar Lopes, Pedrinho e Felipe na busca desses reforços aí. Assim que a gente tiver nomes concretos aí de negociações em andamento, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Fato é de que, para o torcedor ficar atento, é de que o Edmar Lopes está trabalhando, está buscando nomes já para o Vasco, para que o Vasco não repita o que vem acontecendo, né? Baixar no momento crucial da temporada, o Vasco não ter elenco, não conseguir retomar o bom futebol devido à escassez do nosso elenco também, né? Se o Vasco tiver jogadores melhores, talvez não estaria passando por essa fase, não teria, no mínimo, perdido 3 jogos seguidos, como perdeu e dado praticamente adeus a pré-Libertadores via Brasileirão, né? Vamos ver se o Vasco consegue retomar o bom futebol nessa pausa para a data FIFA e pelo menos lute até o fim por esse título aí da Copa do Brasil, que é o que mais interessa nesse ano para o Vasco. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.